gente boa, boa tarde já. Então, boa tarde. Aqui no nosso encontro dominical, dando sequência ao nosso estudo de Gálatas, entendendo que o pior obstáculo para a vivência do Evangelho de Cristo Jesus é a religião e a religiosidade, pelo incrível que pareça. E aí na semana passada estávamos, enfim, na última vez que nos reunimos aqui, nós lemos o início do capítulo 3 de Gálatas, vendo Paulo instar junto com os Gálatas quem havia feito eles retrocederem, quem tinha fascinado eles a tal ponto de levarem eles a operarem de forma moralista novamente. E eu não sei se vocês lembram, mas o moralismo e a moralidade, eles promovem uma sedução muito grande. Vocês já deram para notar? Uma sedução muito grande, porque interagindo com o olhar dos outros, a unanimidade do olhar dos outros, no modo como eles leem e interpretam, isso cumpre uma função compensatória muito grande para a nossa autoestima. E aí basta uma pessoa com um certo complexo de inferioridade ou de rejeição mal resolvido para ele ficar absolutamente fascinado e tentado em querer crescer em reputação diante de um determinado grupo. E isso, no meio da religião, é um terreno extremamente fértil, justamente porque certos comportamentos, e certos comportamentos são estabelecidos como importantes, como dignificantes, como, por exemplo, no meio religioso. Vamos enumerar alguns deles aqui: frequentar a igreja, carregar o livro preto como desodorante debaixo da axila, e quanto maior for esse livro, melhor. Dar a paz do Senhor para o pessoal na rua. Paz do Senhor, varão, oh, paz do Senhor, e tudo. Dar o dízimo. Eu comprei uma Bíblia grande por causa disso. Ok, Bíblia pequenininha para quem está se escondendo. Está se escondendo, isso. Então, a Bíblia grande já trabalhou ali, ó. Aí o pessoal vai te ver na rua. Vai te ver na rua, ó. É crente. Então você consegue ver os elementos reguladores da reputação dentro do grupo, de modo que, se você ver e analisar, nada disso tem relação alguma com a essência do sujeito, com a personalidade do sujeito, com a consciência do sujeito. Por isso que o meio religioso é o melhor meio para você disfarçar as piores doenças de caráter que você possa imaginar. Como aí o corinho que estávamos cantando, como é precioso, irmão, E o nosso mano aqui estava contando aí da tal igreja lá, cuja família do pastor lá, meu Deus do céu, era um salseiro, mas todo mundo cantando, lá em cima do palco, naquela cena de margarina, irmão precioso, e um comendo o fígado do outro nos bastidores da coisa, Então, quer dizer, o moralismo e a moralidade, no modo como ele se estabelece no grupo, criando prioridades, isso para alguns é altamente sedutor. Porque dá para imaginar, você nunca conseguiu controlar certas taras, certas compulsões. Por outro lado, você nunca conseguiu aquela afirmação que você gostaria, por exemplo, no meio da sua família. Seu pai e a sua mãe, de repente, faleceram, pensando de você muito aquém de quem você gostaria que eles pensassem de você. E aí o sujeito sai vida fora com esse complexo. E aí chega no meio religioso, ele
Bíblia grande? Cabe no orçamento, dá pra gente comprar. O quê? Botar que essa beca aí? Essa beca aí não termina, cabe no orçamento. O quê? Paz do Senhor, glória a Deus, aleluia. Língua estranha, então, gente, isso aí é mole, né? Isso é mole. Na verdade, eu sempre falei, nem sabia. Isso aí tinha valor, né? Eu nem sabia. Né? Depois do quinto copo, a gente já está, né? Eu nem sabia que isso dava projeção para a gente aqui no grupo. Então, aí o sujeito vai vendo tudo, isso causa uma sedução danada. Nós lemos no capítulo 2, né? Quando Paulo estava no ambiente lá com os outros apóstolos, e aí chegaram os de Jerusalém, e aí todo mundo mudou o comportamento na mesa. Para imaginar, tem gente que tem quase um tesão sexual nesse tipo de experiência, sabe? Você chegar num ambiente, e aí todo mundo chegou, você. Paz do Senhor aí, Val. Paz do Senhor? Nossa, isso daí é uma vivência impagável, introcável para muita gente. É uma vivência de natureza narcísica, narcisista mesmo. E o sujeito não abre mão. Imagina, ele vai entrar aqui, no caminho da grade, não tem nem púlpito, tem aqui um telefone aqui me olhando. Está uma turma aqui, a gente vai tratar o sujeito, tudo bem? Seja bem-vindo aí, senta aí. Não volto mais. Mas não, e aí não volta mais, né? Porque aí, se ele for esse grupo, ele ainda vai querer falar assim, como se tivesse um ovo na boca, eu sou pastor. Filho, boa, beleza, vamos juntos aqui. Imagina assim, a gente não dá nenhum ibope para o sujeito. Isso aí é um ambiente que não carrega as dinâmicas de interação que comunicam com aquilo que costuma favorecer o sujeito a se desvencilhar do desconforto da própria inferioridade. Você entendeu? Por isso é que ambientes moralistas seduzem por causa disso. Ao mesmo tempo que eles regulam e monitoram o seu comportamento e te obrigam a ter que abraçar uma persona para poder interagir ali, mas por outro lado tem esses ganhos extraordinários, onde você, dependendo do gabarito que você desenvolva ali, meu Deus, você ganha uma afirmação que talvez você não tenha conseguido jamais na escola, na faculdade, no trabalho, né? Por isso é que você já viu aqueles sujeitos lá no trabalho, que eles são quietinhos ali, mas dentro da igreja são uma trombeta. Mas por quê? Porque dentro da igreja eles recebem um valor e eles conseguem uma projeção onde os códigos comportamentais e de atuação da igreja já no trabalho não tem menor valor. Ali no trabalho, não. No trabalho é aqui, meu irmão. Faz acontecer aí, porque senão está atrás o meu aqui. Bota isso aí para frente. Então, o código de operação é outro. Né? E aí já não dá aquele valor todo. Mas o sujeito ele não tem o menor problema de ser aquele cara esquizoide ali no cantão, que não conversa com ninguém, tudo, porque a compensação dele está lá dentro da igreja. Do modo como ele é visto e afirmado ali dentro. Ele está ali no expediente, mas boa noite, quando chegar no culto. Quando chegar no culto, meu irmão, eu vou entrando com tudo. Chegou o pastor, aí vem o pastor, tá bom, meu irmão. É gostoso, a gente não pode negar que isso daí é gostoso. Que isso daí produz, né, um valor moral. E isso em qualquer movimento, tá? Qualquer movimento social. A moralidade existente, e ela vai colocando apontamentos e situações que, do modo como você depreende, você já sabe como se destacar no meio daquele grupo. É só aos poucos você ir assimilando e agindo conforme o script, que você vai se destacando ali naquele meio. E Paulo viu que os Gálatas ficaram seduzidos por isso. Isso seduz. Era Paulo sair do grupo,
vinha. Então vocês vão ver assim, quando Caio partir no caminho da graça, né? Eu espero que não, né? Eu espero que já tenham frutos bem solidificados, mas a tendência da moralidade, do moralismo começar a se espalhar, a começar a se criar um código, uma normatização, onde você começa a variar. Isso é uma tendência humana. Vou morar em São Paulo, vou frequentar Itália. Isso, vai ser a alternativa. Porque isso faz parte do movimento humano. Isso faz parte de tudo o que se institui, né? Da instituição humana, né? E instituição humana é assim. Acho que cada geração teria que ser responsável pela instituição de sua própria geração. Porque se uma instituição atravessar outra geração, sobre ela vai se endossar outro elemento que é chamado de tradição. Tradição é um outro normatizador de comportamentos que pode cumprir uma finalidade positiva, não estamos aqui negando isso, mas também é um outro fator de coerção do comportamento de quem está no grupo. Porque todo aquele que visualizar um ponto cego ou alguma coisa questionável que poderia ser revista, ele de imediato vai ser considerado um malfeitor por causa da tradição. Porque a tradição, ela exerce um peso que faz da coisa passar como se ela fosse verdade, quando na verdade ela é só uma proposição tradicional, que porque atravessou o tempo, então isso empresta para ela um valor de verdade. E muitos tratam como se fosse tal, mas o produto final é uma série de pessoas oprimidas e danificadas, porque aquela proposta, embora seja tradicional, não está alinhada com a verdade da vida, que é dinâmica, não é estática. Ela vai se metamorfoseando com a própria cultura, com as próprias situações da vida, inclusive nos levando a enxergar a vida por ângulos absolutamente diferenciados, né? Sem perder a essência. Sem perder a essência. Voltando então para cá, eu quero só pegar mais um trecho, que aqui em Gálatas, no capítulo 3, gente, tem um pessoal aqui falando comigo no Instagram, eu peço desculpa, porque como nós estamos aqui numa reunião grande aqui, então eu interajo muito pouco aqui, mas tem a querida Nete aqui que apareceu. Nete, um abraço para você. Tem a Patrícia, querida Patrícia, a Raquel, gente boa, um beijo para vocês, viu? Gálatas no capítulo 3, a partir do verso 15. Paulo falou da sedução dos religiosos aos Gálatas, que levaram eles a retrocederem de uma espiritualidade em fé para uma mentalidade moralista carnal. E aí ele pega Abraão, falando como que Abraão foi justificado pela fé e não pelas obras da lei. E aí no verso 15, que foi onde a gente parou: irmãos, falo como homem. Ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ou seja, confirmada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta alguma coisa. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz aos seus descendentes, no plural, como se falando de muitos, porém, como de um só, e ao seu descendente, que é Cristo. E digo isto,
uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, a lei, que veio 430 anos depois, não a pode abrogar de forma que venha desfazer a promessa. Vocês conseguem entender o que Paulo está dizendo aqui? Que o que Deus firmou com Abraão, um acontecimento muito antes da lei, tem peso de aliança ratificada e confirmada, de modo que a lei, que veio 430 anos depois, ela não anulou essa primeira aliança, a aliança de Deus com Abraão, muito embora a religião se concentrou apenas na lei mosaica. Apenas se concentrou. Só que Paulo vai explicar aqui a razão de ser da lei, né? E é isso que a gente vai entendendo. Versículo 18: porque se a herança provém de lei, já não decorre de promessa, mas foi pela promessa que Deus concedeu, que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão. Por que promessa? Por que a primeira aliança se constitui de uma promessa? Promessa. Promessa não é dádiva. Promessa é uma promessa. Estou te prometendo uma coisa que você ainda não tem. Por quê? Porque só assim se viabiliza a fé. Deus deu a Abraão uma ocasião histórica, existencial para Abraão crer. Nisso está a aliança de Deus com os homens, pela fé, e não pela retidão dos comportamentos. A retidão dos comportamentos, diga-se de passagem, importa muito mais para mim do que para Deus. Sim. Porque com Deus é fé. Retidão do comportamento é para que eu viva uma vida melhor nessa vida. Então, seguindo nessa direção, aí vem Paulo agora aqui, versículo 19. Qual, pois, a razão de ser da lei? Foi adicionada por causa das nossas transgressões. Ok? Até que viesse o descendente, a quem fez a promessa, e foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Entenda que a lei foi colocada por causa das nossas transgressões. Se não tivesse tido lei, nem eu nem você teríamos nascido, porque nós, os humanos antes da gente, na linha linear histórica, já tinham dado conta de se matar a si mesmos, de modo que a lei teve que vir como uma espécie de cabresto para deter e frear o excesso das nossas volúpias instintualidades. Verso 20: ora, o mediador não é de um, mas Deus é um. É porventura a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum. Porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida à justiça, a justiça, na verdade, seria procedente da lei. Só que a lei não produz vida, né? A lei, na verdade, só produziu na gente o conhecimento de que a gente é incapaz de seguir a lei. Essa é a constatação mais madura de que uma pessoa honesta possa fazer em relação a si mesma. Mas a Escritura encerrou tudo sobre o pecado para que, mediante a fé em Jesus Cristo, fosse a promessa concedida aos que creem. Mas antes que viesse a fé, estávamos soterrados para essa fé que de futuro
haveria de revelar-se, de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados pela fé. Eu acho que aqui, eu vou até dar uma parada por aqui, porque Paulo aqui, ele fala uma coisa importantíssima. A lei nos conduziu como aio até Cristo. O que é o aio? Aio era aquele tutor que recebia a criança destinada ao trono do império antes que ela tivesse idade de assumir o cargo. Então o tutor, ou o aio, ele preparava essa criança para que ela pudesse assumir a responsabilidade dela. Então, nessa direção, Paulo diz que a lei nos serviu como aio até Cristo, porque a lei criou condicionamentos e impedimentos para que nós pudéssemos ser preservados até a maturação da consciência estar habilitada a aprender significados. Uma vez podendo aprender significados, então nós teríamos condições de nos cristificar. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Em Cristo é assim que funciona. É a compreensão da verdade que nos liberta. Na lei, é a imposição da regra que te adestra. Entendeu a diferença? Em Cristo é a compreensão da verdade que nos liberta. Na lei, é a imposição da regra que te adestra. Quanto menos possibilidade de compreensão acerca da realidade, da vida e da verdade que uma pessoa tenha, mais ela será carente da regra e da lei. Porque só assim ela será freada na sua loucura. Agora, quanto mais compreensão e abertura para entendimento de significado, menos necessidade essa pessoa terá da lei. Porque ela, entendendo a razão das coisas, ela por ela mesma terá tudo para seguir na direção da vida. Conseguiu pegar esse nicho? É por isso que a maioria dos ambientes religiosos que eu conheço são máquinas de infantilização das pessoas. Não porque eu duvide que ali não tenham pessoas que ainda precisam de regras, mas é porque elas, se fixando apenas em regras, doutrinas e dogmas, não há uma reflexão que estimule a ampliação da consciência para que pessoas entendam o significado. Então, certos temas são tabus, simplesmente não são falados, não são refletidos, não são conversados, e tudo é orquestrado pela via da regra. E, inclusive, ultimamente, justamente porque não existe mensagem, não existe reflexão, muitas igrejas estão investindo na música, no barulho e na loucura do chacoalhamento e daquilo que eles ficam chamando de unção, mas que, na verdade, nada mais é do que histeria, histrionismo e efervescência emocional, psicológica, como a gente sempre diz aqui, nada diferente do que ocorra no Rock in Rio. Você entendeu? Nada diferente, em termos psicológicos. Eles pintam de preto, desse igreja, desse Brasil. Ah, é isso! E fica aquela luz. Qualquer semelhança
Não sei nem se é mera coincidência. Né? Qualquer semelhança com o Rock em Rio, né, a gente já não sabe, mas está tudo interconectado. Mas é obviamente que para vender o peixe precisa convencer as pessoas de que o que elas sentem lá é unção, né? Fora de lá já não é unção. Só se a palavra unção significar unção e outros não, né? Porque unção propriamente dito, enfim. Queridos, eu creio que isso vai abrir as portas para a gente já, na nossa próxima reflexão, seguindo na sequência do estudo do livro de Gálatas, entender e debruçar melhor sobre essa diferença entre lei e graça, entre consciência e regra, entre o entendimento da verdade e a imposição dos comportamentos e das diretrizes, porque isso faz toda a diferença entre religião e o Evangelho de Cristo Jesus. Beleza? Gente, eu quero só agradecer aqui quem esteve presente no Instagram, mandar um beijão para vocês. Com a graça de Deus, esse vídeo vai estar lá no meu canal no YouTube, tanto quanto no canal da nossa estação. E com a graça de Deus, no domingo que vem nós estaremos juntos. Ô Raquel, um beijão, querida. Tudo de bom para você. Espero que você venha matar a saudade aqui com a gente um dia desses. Gente, é isso. A gente se fala. Um beijão para vocês. Maravilha, gente boa.